Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui novamente com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Danilo Machado, eu sou psicólogo clínico, infanto-juvenil, especialista em TEA, especialista em ABA, especialista em neuropsicologia, pós-graduado em TCC e avaliação psicológica, tá? Também tenho capacitação em seletividade alimentar e também atuo com a intervenção precoce baseada no modelo Dever, tá? Com crianças a partir de 2 anos de idade. Hoje eu vou estar abordando aqui uma temática relevante e importantíssima, que é muito atual, que é sobre os sinais de autismo em bebês, tá? E em crianças pequenas. Como esses sinais aparecem, como identificar esses sinais, e o que fazer quando esses sinais vêm à tona, né? Eu vou estar falando aqui por período, tá? De desenvolvimento, tá? Então, nos primeiros meses de vida da criança, que é entre o primeiro mês e o sexto mês de vida, os sinais que são evidentes são pouco contato visual, tá? Ou evitação de olhar diretamente para o rosto das pessoas, ou o rosto dos genitores, ou dos familiares ali que está interagindo com o bebê. Então, o bebê ali não estabelece esse contato visual, essa relação, tá? É muito difícil, principalmente ali quando a mãe vai amamentar a criança, então não existe esse vínculo, esse contato visual ali com a mãe, tá? Então é um sinal importante e é um sinal de alerta, tá? Pouco ou nenhuma resposta a ações, inclusive ao nome, quando o pai ou a mãe da criança chama o bebê, então não há um retorno, não há uma resposta da criança, tá? Ausência de sorrisos sociais ou expressões faciais de alegria, tá? Então não há expressividade facial, ou seja, a criança não tem nenhuma expressão no rosto, tá bom? Seja de alegria, de tristeza, seja de qualquer outra emoção, tá? Então a criança não expressa, tem essa dificuldade de expressar emoções faciais, tá bom? Pouca movimentação corporal para demonstrar interesse ou afeto, tá? Então a criança não demonstra aquela afetividade, aquele apego emocional, aquele carinho, aquela troca ali, tá? Entre a mãe, eu falo mais da mãe porque é a mãe que vai conviver inicialmente a maior parte do tempo com a criança. Então, a mãe não vai receber aquela afetividade daquela criança, tá bom? Demonstrar aquele interesse. A criança não vai demonstrar aquele interesse, tá bom? Dificuldade em imitar expressões ou sons simples, que é a imitação sonora, tá bom? Então a criança não vai demonstrar, vai ter dificuldade nessa imitação sonora, tá bom? Seja para imitar um barulho ou um som que a mãe está fazendo, então a criança não vai imitar, tá? Os sinais entre o sexto mês e o 12º mês são: não balbuciar ou fazer poucos sons, tá bom? Não apontar ou fazer gestos como dar tchau, ou legal, ou qualquer outro movimento gestual. Então a criança não vai ter esse tipo de movimento, tá bom? Falta de interesse
ir brigar com outras crianças ou interagir ali com os familiares, com os irmãos menores. Então a criança não vai demonstrar esse interesse, tá bom? Dificuldade em responder o próprio nome, tá? Assim como no primeiro mês até o sexto mês, no sexto mês até o 12º mês, também vai ter essa dificuldade, tá? De responder o próprio nome quando é chamado ou quando é solicitado. Então a criança vai ter essa dificuldade em responder o nome, tá bom? Não olhar em direção indicada quando alguém aponta algo, tá bom? Ou a mãe solicita para pegar algo, ou pegar a mamadeira, ou pegar a chupeta, ou pegar o paninho de limpar o rosto, o babador, ou então pegar qualquer outra coisa, a criança não vai entender qual é a direção que a mãe está apontando, tá bom? Então não adianta apontar, então ela não vai ter essa compreensão, tá? Pouco ou nenhuma tentativa de comunicação, então a criança não vai ter essa comunicação ativa, ou vai ter dificuldade no processo de comunicação, seja a comunicação vocal, seja a comunicação social, tá? Então a criança vai ter essa dificuldade. Até uma comunicação de expressões, tá? Seja a comunicação verbal ou não verbal, tá? Então a criança vai ter essa dificuldade de expressão na comunicação. Sinais entre o 12º mês e o 24º mês, tá? Não diz palavras simples como papai ou mamãe até o 16º mês. Não forma frases simples com 2 ou mais palavras até o 24º mês. Pouco interesse em brinquedos ou faz de conta, tá? Ou brinquedos ali que tem uma certa interação com outras pessoas, com pares. Então a criança vai ter essa dificuldade na interação, tá bom? Preferência por se envolver com objetos, mais com objetos do que com pessoas, tá bom? Então a criança vai demonstrar mais interesse em objetos, sejam objetos comuns, canetas, presilhas, ou então carregadores de celular, objetos ou óculos. Então a criança vai demonstrar mais interesse em objetos do que com as pessoas, tá bom? Comportamentos repetitivos, como bater as mãos, ou balançar as mãos, ou então girar em torno de si mesmo, ou então fazer movimentos com os olhos, movimento com as bocas, movimento com a cabeça. Então, esses comportamentos repetitivos, tá bom? Que a chama de estereotipias, tá? Seja estereotipias vocais, ou seja estereotipias de movimentos, tá? Outros sinais, tá? Que são evidenciados não apenas no período ali do desenvolvimento da primeira infância e da segunda infância, mas aparece também durante outras fases do desenvolvimento da vida, tá? Seja na adolescência, na fase adulta, tá? Hipersensibilidade ou pouca resposta aos sons, cheiros ou texturas, tá? Irritabilidade, ou seja, uma oscilação do humor, tá? Então a criança vai ter essa dificuldade de oscilar, de expressar emoções, essa dificuldade de oscilação de humor, tá bom? Interesse exclusivo por objetos comuns, que eu já mencionei aqui, sejam rodinhas ou etiquetas, tá? Apego excessivo à rotina ou resistência a mudanças, tá bom? Outro sinal muito comum nessa fase da primeira infância é também a questão de
é, essa questão da hipersensibilidade ou da hipossensibilidade, tá? Seja hipersensibilidade ou hipossensibilidade tátil, ou seja, hipersensibilidade ou hipossensibilidade sensorial, tá bom? Então, a criança tem hipersensibilidade a luzes, a sons, a cheiros, a texturas. Então, ela tem essa hipersensibilidade, tá bom? Então, se você observar esses sinais em seu filho ou sua filha, ou algum outro cuidador da criança observar esses sinais, o ideal é procurar um especialista para fazer uma avaliação, ou seja, o neuropsicólogo, tá bom? Ou então seja o neuropediatra ou o psiquiatra infantil, tá? Ou o pediatra. Então, se você observar esses sinais, procure um auxílio médico ou de um especialista, tá? Para que ele possa fazer essa avaliação ali. Porque quanto mais cedo a criança receber o diagnóstico e receber o tratamento correto, embasado tecnicamente, cientificamente, e respeitando também a parte humana ali do indivíduo, tá? Então, quanto mais cedo essa criança receber o tratamento adequado, maiores são as chances dela ter uma evolução eficaz, tá? Então, um desenvolvimento saudável, tá? E é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Curta o vídeo, compartilhe, comente aqui embaixo, tá bom? Deixe o seu like aqui embaixo, tá? Compartilhe o canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Um grande abraço para vocês.